A questão da independência e autonomia dos jornalistas remete-nos inevitavelmente ao problema da verdade. Ora, só um jornalista que age com liberdade e, consequentemente, poderá fazer um exercício jornalístico será capaz de comunicar com o mínimo de verdade. Encontro-me igualmente aqui diante de um elemento problemático, a questão da verdade. A verdade, de acordo com alguns estudiosos, sobretudo no âmbito da filosofia pós-moderna e contemporânea, avança-se o problema da relatividade da verdade, a verdade que é líquida, sobre a qual não se pode definir verdades absolutas, tal como podíamos fazer, por exemplo, na Antiguidade até na Idade Moderna. E no âmbito do jornalismo, provavelmente alguém perguntar-se, então não é possível informarmos com verdade? Enquanto filósofo, só posso dizer que o que o jornalista tem que fazer é um esforço de informar com justiça. Por quê? Porque o que você trará não passa de uma mera interpretação da realidade. Será a tua perspectiva sobre o facto. E procura com que a tua perspectiva sobre o facto não seja influenciada, digamos, por fatores externos. Pode ser, mas é preferível que seja de forma inconsciente. Mas isso não significa que o agir jornalístico não é fundado muitas vezes sobre a subjetividade. Por quê? Porque nós, enquanto pessoas, não conseguimos nos livrar da subjetividade do ponto de vista, digamos, psicológico. Permitam-me dar aqui uma explicação breve. Por exemplo, o menino que foi morto pelo exército no Zango, eu, enquanto jornalista, se efetivamente acredito na democracia, eu não estou a dizer que Angola é democrática, isso aqui não é democracia, nunca foi, e enquanto esse grupo estiver ali, nunca será. Eu não estou a dizer que Angola é democrática, mas se eu acredito no valor da democracia, significa que acredito igualmente que a democracia funda-se sobre aquilo que os teóricos chamam de consenso ético mínimo universal. Né? E o consenso ético mínimo universal é o chamado pacote dos direitos humanos. Ora, ali está em causa uma vida, está em causa um direito à vida. Pôs-se em causa o direito à habitação, entre outros, à volta dos atos que foram protagonizados no Zango 3. Eu acreditando nesses direitos, se for efetivamente minha convicção em relação à democracia, seguramente que a minha comunicação, digamos, no momento de construir o texto jornalístico, no momento de montar a peça noticiosa, será inevitavelmente marcada e influenciada pelos valores nos quais eu acredito. Mas isso não significa que eu deva abdicar, por exemplo, do cruzamento das fontes, colocar os diferentes intervenientes interessados no facto, falar e trazê-los para a opinião pública, para deixar que os telespectadores, os leitores e por aí adiante cheguem à sua conclusão usando da sua capacidade crítica, diferente da manipulação. Mas isso não significa que eu esteja a trazer a verdade absoluta. Estou única e exclusivamente a fazer um esforço de justiça para trazer a minha visão sobre os factos, mas integrando todos os elementos procedimentais. Claro, cruzar as informações é um procedimento que constantemente os jornalistas usam. Ora, se o jornalista efetivamente estiver preocupado com a verdade, mesmo que não seja uma verdade absoluta, mas uma verdade fundada na minha perspectiva sobre os factos, isso levará inevitavelmente à credibilidade do órgão e do próprio, digamos, jornalista. Né? Eu gostaria de partilhar convosco o filme Toda a Verdade. É um filme que faz referência exatamente a essa questão
da manipulação, não manipulação, credibilidade do jornalista, conta mais ou menos a história de um jornalista que fez uma reportagem do New York Times. É baseado num facto real. Uma reportagem num país africano, ele colocou um conjunto de coisas que não aconteceram efetivamente para agradar os seus leitores, e depois foi descoberto que mentiu os leitores, ficou tão descredibilizado que o New York Times despediu o jornalista. Só que mais tarde um indivíduo que gostava muito dele, estava na prisão, convidou-o porque disse que o que ele passou para a imprensa não era tudo sobre o crime e que podia contar-lhe tudo. A partir disso, porque acho o filme muito interessante para aquilo que estamos aqui a discutir, filosofia do jornalismo. Por outro lado, há que dizer que os jornalistas que são capazes de alcançar a credibilidade, assim como os órgãos nos quais trabalham, normalmente desaguam naquilo que podemos chamar de objetividade e neutralidade. Não é possível, digamos, fazer e concretizar os valores sobre os quais acabo de fazer referência, a liberdade, a verdade, a autonomia no exercício do jornalismo, sem inevitavelmente desaguarmos na objetividade e na neutralidade como subproduto desses valores sobre os quais acabo de fazer referência. Para além desses valores fundamentais, a liberdade, a autonomia, a verdade, etc., existem aquilo que eu podia chamar também de valores marginais, o que não significa que sejam menos importantes, simplesmente são consequências dos valores sobre os quais acabo de fazer referência. Aquela ideia que se tem de que nós somos os defensores da liberdade e de um regime verdadeiramente democrático, quando se trata de uma sociedade livre, claro. Outro valor importante é a ideia de que nós somos uma espécie de pessoas exigentes no que diz respeito ao tempo. Olha, o tempo também é uma questão filosófica, embora seja muito recorrente falarmos do tempo, mas o tempo a nível da filosofia é um problema cosmológico e metafísico. É por isso que o exercício do jornalismo é efetivamente marcado por muitos valores, e valores com um caráter profundamente, digamos, filosóficos. O outro elemento fundamental que tem a ver com a filosofia do jornalismo é que o jornalismo é marcado por uma forma de comunicar diferente das outras profissões. E por isso o jornalismo é hoje muito estudado a nível da chamada filosofia da comunicação, não é? Portanto, nós temos uma forma própria de comunicar. Algumas sobre as quais até dá-me vergonha, porque as pessoas aqui sabem a comunicar com simplicidade, com clareza, são aspectos procedimentais, rotineiros, não é? Que fazem, digamos, a filosofia do jornalismo, mas quando olhamos a coisa numa perspectiva muito mais complexa, enquadra-se no âmbito da chamada filosofia da linguagem, uma área que é hoje muito discutida a nível, digamos, da filosofia pós-moderna e contemporânea. Por outro lado, não posso deixar de dizer-lhes também que o jornalismo é uma profissão relativamente heroica, porque mesmo que você esteja numa sociedade livre, corre-se permanentemente riscos. Não é? Um sapateiro não corre riscos pelo facto de fazer bem o seu trabalho, ao contrário, como é óbvio, do jornalista, mesmo que esteja numa sociedade, digamos, livre. Por exemplo, no Brasil não há um programa dos serviços secretos brasileiros para matar jornalistas, porque é uma sociedade livre. Mas existem, digamos, grupos de interesse, existem assassinos de aluguel que são orientados a matar jornalistas que firam os interesses, por exemplo, de multinacionais, de empresas que têm interesses em áreas como agronegócio, por exemplo, e muitas vezes quando os jornalistas denunciam determinados projetos que põem em causa o meio ambiente, esses grupos que têm interesses financeiros podem pôr em causa a vida dos jornalistas.
pelo que num ambiente de guerra os jornalistas estão permanentemente em risco. Então, aquilo sobre o qual fizemos referência, a necessidade da coragem, o heroísmo sobre o qual o Alexandre fez igualmente referência, marcam então permanentemente a profissão de jornalista. Há também um mito sobre a profissão de jornalista, há um bocado aquela ideia de que os jornalistas sabem muito. A grande verdade é que são generalistas e muitas vezes não dominam nada com profundidade. Portanto, é sobre esse mito que eu gostaria de terminar a minha comunicação e obrigado pela atenção.